Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou lendo 1 Samuel 16. O primeiro versículo diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me prove um rei. Um pouquinho abaixo, no versículo 10, diz assim: Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu esses. E aí no outro versículo, no próximo versículo, ele continua no 11 falando assim: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. O profeta Samuel, o Senhor manda ele ir à casa de Jessé. Para quê? Para ungir o rei de Israel, o próximo rei de Israel. E aí ele apresenta a ele 7 filhos. Mas o que acontece? Ele diz: não, o Senhor não escolheu nenhum desses, não tem mais nenhum filho. E aí o que Jessé faz? Ele fala: não, tem mais um moço, ele está lá apacentando as ovelhas. O próximo rei de Israel, o que ia ser coroado rei de Israel, ele estava trabalhando. Ele estava lá apacentando as ovelhas do pai. Ele estava ali fazendo o quê? Ele estava ali honrando o pai dele. Por que ele estava honrando? Porque ele estava ali cuidando, ele estava ali trabalhando, apacentando as ovelhas. E aí ele é chamado, e quando ele entra na sala, Samuel o reconhece, Deus fala para Samuel, é ele, e ele é ungido rei de Israel. Por que eu estou falando sobre esse versículo? Eu estou falando sobre esse versículo porque às vezes a gente fica buscando honra, às vezes a gente fica esperando o extraordinário de Deus acontecer, o melhor de Deus na nossa vida acontecer, e a gente esquece que, como lá em Mateus 6,38 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Às vezes a gente fica ansioso, querendo ser honrado perante Deus, querendo receber de Deus o melhor. Mas será que a gente está ali buscando ao Senhor, fazendo as coisas do Senhor enquanto a gente espera o melhor dele? E às vezes o melhor do Senhor não é o que a gente está esperando, porque o melhor do Senhor é o que Ele escolhe para a nossa vida. Quando a minha mãe estava doente, mais ou menos no mês de abril, eu estava cuidando da minha mãe, eu estava desempregada. E eu faço esses vídeos devocionais porque o Senhor fala ao meu coração, Ele me ensina muita coisa e eu divido com os meus amigos. E aí a minha filha encontrou com um amigo nosso, E ele respondeu para ela assim: nossa, eu não estou mais recebendo os devocionais da sua mãe. Eu troquei o meu telefone, me dá o telefone da sua mãe que eu vou entrar em contato com ela. E esse amigo entrou em contato comigo, falando: eu quero receber os devocionais, você me manda, a gente bateu um papo, e ele me perguntou assim: olha, eu montei uma empresa de recrutamento e seleção, e você não conhece ninguém que tem certificação e que está precisando trabalhar? E aí eu, desempregada, ele não sabia, eu falei: Aí ele falou assim: manda seu currículo. E eu mandei o currículo para ele. Ele voltou e disse para mim que eu teria uma entrevista às 11 horas da manhã do outro dia. E eu perguntei para ele: nossa, mas só tem esse horário? A minha mãe tem um médico nesse horário. Ele foi lá de novo, voltou e disse: eu consegui mudar para 14h30, você pode? Eu falei: posso. Fui ao médico com a minha mãe e às 14h30 eu fui fazer a entrevista. O que aconteceu? Eu consegui um trabalho com 5, 6 dias que eu fiz a entrevista, enfim. E é o trabalho que eu estou atualmente, um ótimo trabalho. Aí eu pergunto para você, o que eu estava fazendo quando essa bênção que o Senhor me entregou, ela chegou? Eu estava honrando a minha mãe, eu estava cuidando da minha mãe, eu estava fazendo os devocionais que eu tanto amo, que é da palavra do Senhor. Eu estava buscando o mandamento de honrar pai e mãe, e eu estava fazendo um devocional, que é o que o Senhor quer, que a gente fale do amor de Cristo para outras pessoas. A minha prima estava cuidando do pai dela no hospital. O pai dela tinha tido um AVC e ela estava no hospital. E o marido dela, ele estava com o pai também no mesmo hospital. E eles se conheceram e hoje eles vivem super felizes. Os dois estavam honrando pai e mãe
cuidando dos pais que estavam doentes no hospital. E o Senhor fez com que os dois se conhecessem e eles vivem um relacionamento hoje maravilhoso. O Senhor honrou os dois na vida sentimental. O Senhor me honrou na minha vida profissional e o Senhor vai continuar honrando a mim e a você quando a gente parar de ficar esperando sentado de braço cruzado, quando a gente trabalhar, quando a gente buscar de todo o nosso coração as coisas do Senhor primeiro, quando a gente honrar os nossos pais, quando a gente fizer as coisas do Senhor primeiro, assim como Davi estava lá honrando seu pai, trabalhando, apacentando as ovelhas, e foi chamado e ungido rei de Israel. Assim vai acontecer com a mim e com a sua vida. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, vamos cuidar das coisas de Deus, vamos cuidar da nossa família, vamos amar quem nos cerca, vamos fazer o bem. E todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de nós e vão nos alcançar sem a gente precisar fazer nenhum tipo de força. Eu desejo um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor sobre nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.